Vamos lá, vamos começar, vamos finalizar a nossa segunda-feira. Boa tarde a todos vocês, professor JP, Química Geral, falando sobre estequiometria. Hoje, resoluções de exercícios que envolvam as relações estequiométricas. Beleza? Vamos para a nossa primeira questão. Gostaria que prestasse bastante atenção, né? Mais do que aquela outra explicação. Venha cá. Qual o volume de gás carbônico medido a 27 graus Celsius e pressão de 1 atm, nível do mar, produzido na combustão? Vai ter que queimar esse gás. Combustão é presença de gás oxigênio. Vai liberar gás carbônico, né? Quando queimar 960 gramas de metano? Olha só a pergunta, de acordo com a equação. Então, nós temos a equação de combustão, reagentes e formação de produto. Beleza. O que é que ele quer, na verdade? O que é que ele quer, na verdade? O volume de gás carbônico. Então, o volume de gás carbônico está aqui, ó. A molécula de gás carbônico. Medido a 27 graus e pressão de 1 atm. Produzido na combustão de 960 gramas de metano. Então, o metano é essa substância aqui, ó. Porque é ela que é o nosso combustível. Ela que é o nosso combustível. Esse oxigênio é o comburente. Então, essa reação, ela é de combustão. Queima esse gás lá no lixo, por exemplo, né? Lá nos aterros sanitários, vocês sabem que tem aquelas torres que tem gás canalizado. Gás canalizado não, é chorume, né? Há um processo de fermentação que aquele lixo produz um líquido chamado chorume, e esse chorume, fermentando, ele vai liberar gás metano. E por isso tem que queimar naquelas chaminézinhas, não explode o aterro. Fossas, por exemplo, né? Fossas que a gente tem em casa, ali muitos dejetos colocados nas antigas fossas, né? Nem todo mundo hoje tem tratamento de esgoto na porta, que joga tudo na rede de esgoto. Ainda tem aquelas chamadas, digamos, privadas, né? Ou fossas. Aquela fossa tem um cano, que é de suspiro, para poder colocar o gás para fora. Se por acaso um engraçadinho ali riscar um palitinho de fósforo e aproximar, já era. Nem pensem. Eu estou falando isso por experiência, né? De aulas aqui que a gente está contextualizando. Então, ali, aquele cano tampado com litro PET, ou uma coifazinha mesmo de cano, PVC, é para impedir que esse gás seja facilmente, digamos, queimado por outros aí que gostam da maldade. Certo? Primeiro passo, balancear a equação química. Ela não está balanceada e precisamos balancear para os coeficientes estequiométricos ser utilizado na proporção. Vamos lá. 4 hidrogênio, tenho 2 hidrogênio. Então, aqui eu vou colocar 2, para igualar o número de átomos de hidrogênio. 4 hidrogênio, 2 vezes 2, 4. Belezinha. Agora, vamos mexer nos oxigênios. No meu produto, eu tenho 2 oxigênios aqui com mais 2 da água. Então, 2 daqui com mais 2, 4 no produto. E aqui eu tenho apenas 2 no reagente. Coloca quanto? Quanto? Não entendi. Quanto coloca, pessoal, para igualar os átomos de oxigênio? Ó, tem gente aí que não está entendendo o básico, que é balanceamento. Eu tenho 4 hidrogênios. Não deixe passar essa informação, não, viu? Ela já foi bem esquematizada aí. 4 hidrogênios. Aqui eu só tinha 2. Qual o número que multiplica 2 que dá 4? 2. Coloquei o vermelho lá, 2.
Só que nessa brincadeira eu tenho 2 vezes 2 dá 4 hidrogênio, 2 vezes 1 oxigênio dá 2 átomos de oxigênio. Coloquei o 1 ali visível. 2 oxigênio mais 2 oxigênio, 4 depois da seta. Antes da seta eu tinha 2. Coloquei 2 que quando multiplica dá a soma de 4 lá no produto. Ponto. Aqui vai ser 1 mol, porque é um carbono, e aqui vai ser 1 carbono, para não alterar o balanceamento. A equação está balanceada, prontinha para fazer a regra de 3. Vamos lá. O que é que ele quer que você relacione? Volume. E isso aqui, ó, é o quê? 960 gramas. É quem? A massa. Porque a unidade de medida, gramas. Então, eu estou falando de massa. Então, usou uma balança e registrou uma massa desse gás. 960 gramas do gás metano. Vai liberar quantos litros de gás carbônico para a atmosfera? X. Mas antes de chegar na massinha da receita, aquela receita que eu falo é o número que está no exercício, eu tenho que partir daqui, ó. Vamos procurar isso aqui na tabela periódica, tá? Na periódica. Quanto que vale o carbono na tabela periódica? Ó, 12. Multiplicado por uma vez aqui, que é 1. Vai ser igual a 12. O hidrogênio na tabela tem massa atômica 1. Vezes 4, que é igual a 4. Somando esses números 12 mais 4, você vai ter 16 gramas para 1 mol. Essas informações aqui, elas não estão dadas no exercício. Você teve que ir buscar onde? Na tabela periódica. As massas atômicas individuais de cada átomo que está na molécula. Ok? Aquela parte ali nós resolvemos com base na tabela periódica. Busquei lá e achei que 1 mol do metano tem massa de quantos gramas? 16. Agora, 16 gramas dessa substância, por que é 16 gramas por mol? Porque a relação que eu vou fazer é com quem? Massa. Tá? Então, eu tenho que achar a massa desse cara na quantidade de 1 mol. Então, 16 gramas do metano, 16 gramas do gás metano. E se aqui fosse 2, J, era 2 vezes 16. Dá 32. Se aqui fosse o número 3, 3 vezes 16. Porque 16 gramas, queridos, está sempre para quanto? 1 mol. Se eu colocar 2, dobra. Se eu colocar 3, triplica. Entende? É isso aí a relação que você tem que fazer. Tá? Tudo pizza? Então, vamos lá agora para o volume. Aqui eu tenho 1 mol. E o CO2 é o que ele quer saber. Então, quanto que vale 1 mol de gás carbônico? 1 mol de gás carbônico corresponde a quantos litros? Vamos ver se você está lembrado aí das aulas já postadas para vocês. É importante. Nós vamos demorar, acho que a aula todinha nesse exercício aqui para ficar redondo. Não adianta eu jogar 10 exercícios na aula. 1 mol de volume desse gás corresponde a quantos litros? E aí? É importante. Não tem como seguir viagem se não lembrar dessas regras. Eu vou falar para vocês, mas atentem lá para fazer valer as aulas que estão sendo postadas. Me ajudem. Então, olha só. Volume de gás carbônico medidos na CNTP. Aqui ele falou de CNTP? Não falou? Então, o que é isso aqui? Na aula passada eu trabalhei com vocês. Condições normais de temperatura e pressão. Só que a temperatura na CNTP
ela corresponde a 25 graus Celsius. E a pressão de 1 atm. Então, tá ok. Mas qual foi a temperatura que ele deu no exercício? Olha só a jogada do exercício. Quanto foi? Oi? Quantos? Qual foi a temperatura jogada no exercício? (27). Oi? Tem gente comigo na sala, né? Não estou sozinho, não. Então, olha só a temperatura que deu lá na informação. 27 é o mesmo que 25 para ser CNTP? Não. Essas informações não tem no exercício. Eu estou trazendo para vocês. Eu estou esclarecendo. Então, não vou usar o volume. Não vou usar o volume quando é na CNTP. Diz que é para usar 22,4 litros. Isso aqui é a quantidade de litro de um gás qualquer, segundo a hipótese de Avogadro, volumes de gases quaisquer, medidos na CNTP, têm o mesmo volume, certo? 22,4. Isso está escrito nas aulas anteriores para vocês. Gases quaisquer, medidos na CNTP, 1 mol de qualquer gás desses terá o mesmo valor de 22,4 litros. Então, não vou usar aqui 22,4. Por quê, Jota? Porque a temperatura que ele me deu foi quanto? 27. E quando ele joga 27, quando ele jogar 27 graus, aí nós vamos trabalhar aqui, ó, condições ambientais de temperatura e pressão. Ambientais. Ó. Certo? A CNTP. As condições normais de temperatura e pressão. Ambientais. Então, agora o que é que eu vou fazer aqui, ó? Se você vai usar 25 graus, ele não disse CNTP. Então, eu não vou usar 22,4 litros. O que é que ele vai usar? 27, porque eu estou dentro de um ambiente. Temperatura ambiente. As condições ambientais. Então, fique atento, porque quando ele fala CNTP, eu mostrei para você que é 25 graus Celsius. Condições normais de temperatura e pressão. Então, quando não for, você vai considerar 24,5 litros. Então, você vai usar este volume aqui, ó. 24,5 litros. Porque a temperatura aqui, ela não é ambiente. Ela não é ambiente. Para ser ambiente, você tem que ter 25 graus Celsius. E se for 25 graus Celsius, 22,4 litros. E se não tiver dentro dessas condições normais de temperatura e pressão, né? Ambientais, temperaturas ambientais, que é 25 graus, eu vou usar 24,5. E aí, o que é que acontece? Quantas gramas de metano foram queimadas? 960. Vai liberar quantos litros? X. J, se aqui fosse 2, era 2 vezes 24,5. Se aqui fosse 3, vezes 24,5. Os coeficientes multiplicam a quantidade em mols. Entende? Pergunta, pessoal, até aqui antes de prosseguir. Vamos lá. Balanceamento foi feito. Ponto. Segundo, encontramos a massa molar do metano na tabela periódica usando, deu 16.
Então, a massa molar do metano é 16 gramas para 1 mol. E agora ele quer volume de gás carbônico. 1 mol de gás qualquer, nas condições normais de temperatura e pressão, você vai ter o quê? O que você vai ter lá quanto? 22,4 litros. E quando não tiver nessas condições, você vai ter 24,5, que é CAT. CAT. Ó. CNTT. Pressão 1 atm. Beleza? Temperatura 0 graus Celsius. Isso aqui eu estou falando das condições normais de temperatura e pressão. Se você somar isso aqui com 273, você acha a temperatura em Kelvin, que vale 273. Nós achamos a temperatura em Kelvin. Nós demos uma aula disso aí também. Quando for o quê? Normais, temperatura e pressão. Quando falar temperatura e pressão nas condições normais, a temperatura em Celsius vale 0, em Kelvin vale 273. E a pressão ao nível do mar vale 1 atm. E quando for nas... Aí isso aí corresponde ao volume de 22,4 litros. Tá? Isso sempre correspondendo para a quantidade de 1 mol. Não importa o gás. Ele está medido nessas condições aqui, pressão e temperatura? Tá. Então ele sempre vai ter 22,4 litros. Ponto. Agora, quando ele for condições ambientais de temperatura e pressão, a pressão vai ser 1 atm. Ambientais, ó, olha bem. A temperatura ambiental, vamos considerar 25 graus Celsius. Beleza? 25 graus Celsius. Se eu somar com 273, eu vou ter em Kelvin 298 Kelvin. Por quê? É sempre a temperatura em Celsius mais 273, que é o zero absoluto, na escala termométrica aqui do CAC, né, que é de Kelvin. Então, ambientais, considerou quanto? 25. Somado com 273, 298. Qual vai ser o volume a ser considerado? 24,5 litros. Também correspondendo isso aqui para a quantidade de 1 mol. Guardem essas informações aí agora. Por isso que nós estamos utilizando o volume de 24,5, porque no enunciado ele não deu temperatura de 0 graus. No enunciado, ele deu uma temperatura de 27 graus Celsius. Então, ela está mais para ambientais do que nas condições normais de temperatura e pressão. Entendido, Pizza? Não? Então, 16 está para quanto? 1 mol. 1 mol vale quanto? 24,5 litros de quem? De CO2. Porque ele considerou 27 graus. E 960 gramas. Então, você vai ter 960 vezes X. Você vai multiplicar cruzado. E vai pegar uma calculadora aí. Quem pode ajudar aí o Jota, pega uma calculadora. E você vai fazer a continha. 960 vezes 24,5. 23.520. 23.520. 23.520. X é igual a 23.520 dividido por 960. Olha lá. Então, X vai ser igual ou aproximado dividido por 23.520 dividido por 960. E aí?
Calculadora minha aqui deu pau. Bilha fraca. 16 está para 24,5. Então, vamos multiplicar. 960 onde, Zé? Você arrumou isso? Aqui, ó. Aqui é quanto? 16. 16 vezes x. Aqui é 16. Ok? Corrigindo, que eu achei 960, mas aqui é 16 vezes x. 960 vezes 24,5, que deu 23.500. Pega aqui a do celular. 23.520 dividido por 960. Por 960. Está incutido nesse 960, 16, JP. Deu 1.470 litros. 1.470 litros. A resposta é essa aí. Então, quando ele queimou 960 gramas de metano, olha a quantidade de gás carbônico que foi para a atmosfera. 1.470 litros. E quando ele tinha 16 gramas, que era o que nós encontramos na tabela, libera 24,5 litros de gás carbônico para a atmosfera. Então, 16 gramas libera isso. E 960 vai liberar mais. 1.470 litros. Ok? Essa é a quantidade de litros que vai ser liberada. Resposta aí. Tem alternativa, marcaria a letra que tem este valor aí. Então, fiquem atentos. Sei que aqui esclareceu para vocês agora. Por que nós utilizamos o valor de 24,5 litros? Porque a temperatura que ele forneceu, ela está mais nas condições ambientes do que nas condições normais. Porque aqui é 0. E ele me forneceu 27. Ok? Ou então você pode jogar bem aqui nessa fórmula também, ó. Ó, essa fórmula aqui, ó. PV é igual a NRT. Tem mais essa fórmula aqui. Por você, nunca rezei tanto. Na aula passada eu colocava aqui, puta velha não rejeita tarado. Certo? Vamos substituir aí. Essa aqui é uma equação de Clapeyron. Equação de Clapeyron. O que é essa equação? É uma equação que permite calcular pressão, volume, número de mols, constante real dos gases, que é 0,082, e a temperatura em Kelvin, que nós vamos utilizar somando com 273. Então, vamos lá, pagar aqui para fazer a conta detalhada de outra maneira. Então, vamos. Pressão. 1 atm. Está dizendo no exercício. Volume, ele quer encontrar. N. Esse N aqui é o número de mol. Número de mol. Né? Número de mol. Beleza. Vamos repetir ele aqui. Só que eu tenho como encontrar o número de mol. O que é o número de mol? É a massa dividido pela massa molar da substância. Quanto é a massa encontrada lá no exercício? 960. Quanto que é a massa molar do metano que você encontrou? 16. Quanto que vale 960 dividido por 16? Calculadora. 960 dividido por 16. 60. Então, o N aqui vai ser trocado por 60 mols. E o número de mols é a massa que você tem no exercício e a massa molar na tabela periódica que nós fizemos aquela continha deu 16. No que você dividir massa pela massa molar, você acha o número de mol. Certo? Você achou 60. R é uma constante dos gases que vale 0,082.
E a temperatura em Kelvin é igual à temperatura de graus Celsius mais 273. Quanto é a temperatura em Celsius que ele forneceu para nós no exercício? 27. Mais 273. Temperatura em Kelvin é igual 7 mais 3, 10. Né? 2 mais 7, 9. 1 que subiu, 10. 2 mais 1, 3. Olha quanto que é a temperatura em Kelvin. 300. Então, vou colocar aqui 300. Olha só que esse R é um valor constante dos gases. Deixa eu apagar aqui esse 16 vermelho para não misturar. Olha lá. Então, nós na química aí do primeiro ano, nós estamos começando a jogar as informações, viu, pessoal? É um pouco meio assim, assustador, mas não é tanto, tá? Quando multiplicar 1 vezes V, é V. Agora, calculadora. Você pega 60 vezes 0,082 vezes 300. E a resposta, 1.476 litros de gás carbônico. E aí? Chegamos a outra resposta, né? De uma maneira mais química, né? Uma maneira mais usando fórmula. Você substituiu os dados nessa fórmula e encontrou a quantidade de litros que é liberada quando se queima 960 gramas do metano. A outra deu 1.470. A gente fazendo lá pela esquematização da regrinha de 3. 1.470 e aqui 1.476. Então, como nós usamos aqueles números lá, então se torna aproximado, né? Entre as duas alternativas, entre os dois valores, aquele que mais se aproxima de 1.470 ou 1.476 eu marco. Então, nós estamos certos, os dois lados, a primeira e a segunda maneira de responder. Essa regrinha aqui que você está se perguntando, ó, você pode também dizer assim, ó, um mol tem quantas gramas de metano? Você achou quantas gramas de metano? 16, olhando a tabela periódica. E 960 gramas de metano. Vai ter quantos mol? Isso para achar o valorzinho de N, que você está se perguntando aqui, ó. Então, 16x é igual a quanto? 960. X é igual a quem? 960 dividido por 16. Olha para cima. Olha lá. Então, você usa regrinha de 3 aqui para encontrar também o resultado. X é igual a 60, né? Esse X aqui é quem? A letra N, que representa o número de mol. Na equação de Clapeyron, por você nunca rezei tanto. E a temperatura... Professor? Oi? Diga. A câmera tá fora do enquadramento. Tipo, tá mostrando pouco. Tá cortando as anotações que você fez. E aí? Tá do mesmo jeito. Para mim aqui tá tranquilo. Eu tô vendo aqui bem legível. Eu não sei aí que é a sua. Talvez a sua esteja aí meio que precisando dar uma configurada. Vê aí. E os demais colegas da turma aí? O que é que tá vendo? Tá tudo tranquilo? Tá legível. Olha aí, tá legível. Eu acho que tá muito aproximado do quadro, não tá dando pra ver direito os outros lados. Deixa eu distanciar um pouco a câmera aqui, então. E aí? Agora sim. É isso aí. Eu tô aproximando, afastando para ver qual que é o melhor aí para vocês. Ó, tá ligando até a luz. E aí, melhorou ou piorou agora? Ó, reflexozinho da luz. Vamos ver se aproximando aqui como é que fica. Para você enxergar aqui mais de perto. Tá bem graudão, né? A resposta aí na frente. Tá bem limpinha a imagem.
Não tá vibrando nem nada. Acho que é a sua câmera aí. Vê aí de Não, novo. não é questão de estar vibrando, é porque tá muito próximo. Muito próximo? Sim, aí não dá de ver o resto das informações que o senhor botou no quadro. Ah, e agora? Como é que você tá vendo? Agora tá bom. Dá pra. É, Pra mim aqui eu tô conseguindo ver, tanto que eu tenho a visão também igual a vocês. Eu tenho a parte de baixo que tá ok e a parte de cima não tá cortando nada, tá tudo visto. Mesmo que eu aproxime ela mais um pouco, ó, deitando aqui a tela do notebook, ó, tá dentro do enquadramento aí, tá? Aí se eu puxar aqui para frente um pouco, ó, ainda vai continuar enquadrado, belezinha aqui, bem no limite, ó. Olha lá. Colocando aqui bem na letra T lá em cima, ó, ainda vê a letra T aqui, que é o ponto, o limite, e vê aqui o 16, que é o mínimo aqui embaixo, ó. Tá dando para visualizar os dois pontos aqui, ó, tá enquadrado. Tenta ver aí, mas tô tentando ajudar aí. Então, o que aconteceu? O X foi 60 mol. Joguei na fórmula, achei a quantidade de litro de gás carbônico. Tá ok. Essa tá resolvida aí, a gente comentou ela de várias maneiras, explicando como chegar ao 1476 ou 1470 usando a primeira maneira. São saídas para esses problemas. Vamos lá resolver outro exercício. Qualquer dúvida, depois eu vou disponibilizar a gravação. Vocês vejam lá, né? E vão assistindo, pausando, vendo aonde pode anotar uma dúvida lá para nós. Fazendo favor. Aí diz assim, a próxima questão. Enquadrando ela aqui, ok? 2. Aí diz assim, quantas moléculas... Deixa eu anotar aqui. Quantas moléculas de água são obtidas? Quantas moléculas de água são obtidas na queima? Mais uma de queima, né? Então é combustão. Na queima completa do acetileno. Aí ele tem que escrever a fórmula para nós do acetileno, entre parênteses, porque senão depois a gente tem que estar buscando na internet as fórmulas desses compostos para fazer a equação. E aí não fica legal, tem que ajudar a gente. Ao serem consumidos 3 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Olha aí. De gás oxigênio. Beleza. Olha aí o que ele pediu. Vamos esquematizar. Só falou isso. Ele não deu mais nada. A reação é C2H2, como se fosse o metano. Esse gás aqui é o de maçarico. Acetileno. Beleza. Vai queimar com quem? Com oxigênio. O2. Setinha. Toda vez que queimar, vai liberar quem para a atmosfera? Ó, pega como regra. Gás carbônico. Mas, olha aqui o que ele diz também, ó. Quantas moléculas de água? Então, vai produzir água na forma de vapor, né? Água na forma de vapor. Pronto. Essa reação, muitas das vezes, ela vem pronta. E outros exercícios vai deixar da forma que parou aqui, e você vai montar a equação e seguir fazendo o cálculo. Vamos lá. Balanceando. 2 carbono, aqui vai ser quanto? Vai ficar igual. 2. 2 hidrogênio, tá ok. 4 oxigênio, mais 1, 5. Aqui eu vou colocar, então, 5 e dividir por 2. Porque vai dar a mesma quantidade, não é isso?
E o que é 5 dividido por 2? É 2,5. Então, você pode multiplicar toda a equação, ó. Aqui deu 2,5. Para não ter números quebrados e nem fracionários, você pode fazer a multiplicação por 2. Porque vai se tornar o menor número primo, né? A multiplicar os demais para dar números inteiros exatos. 2,5 vezes 2 vai dar 5. Aqui era para ser 2, vai virar um 4. Aqui era também 1, vai virar 2. Usando a proporção devido à fração. 4 carbono, 4 carbono. 4 hidrogênio, 4 hidrogênio. 10 oxigênio, aqui eu tenho 8, com mais 2 aqui na ponta da 10. Certo? Então, você usou uns números maiores para facilitar o teu entendimento. Mas se eu quisesse deixar, dá certinho do mesmo jeito. Não apague, dá certo do mesmo jeito. Eu costumo trabalhar com 2 modos. Inteiro ou então exato. Vamos lá. Quantas moléculas de água? Então, é essa substância aqui envolvida. São obtidas, porque ela já está depois da seta, na queima completa do acetileno. Então, vai queimar acetileno. Ao serem consumidos, 3 vezes 10 elevado a 24 moléculas de oxigênio. Olha a outra substância aqui, ó. Ok? Então, o que é que ele quer saber? A quantidade de moléculas de água que vão para o espaço. E qual é a quantidade de moléculas aqui também do gás oxigênio? Aqui eu tenho quantos mols de moléculas? Eu tenho 5 mols da molécula do O2. E quanto que vale 1 mol em moléculas? A outra perguntinha que eu falo para vocês, que 1 mol em volume, é aqueles 2 casos, ou na CNTP ou na CAT, que é CATP, né? As condições ambientes, dá 22,4 litros e o outro 24,5 litros. Tudo bem, agora eu estou perguntando, e se tratando de moléculas, quanto que vale 1 mol de moléculas? Qual o valor da constante de Avogadro? Então vamos. 5. Olha o tanto de moléculas que ele me deu aqui. E eu quero o quê? Moléculas com quem? Moléculas. Tá vendo que é uma relação de 2 moléculas? Então vamos nós. 5 vezes a molécula do gás oxigênio. Ela vale quanto? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Da onde você achou esse troço, Jota? Você sabe que 1 mol de qualquer substância é a química, é a dúzia dos químicos que eu havia falado para vocês, ó. Olha aí quanto que é. 1 mol de qualquer substância vale quanto? 6 vezes 10 é 23. Às vezes o valor é visto por aí nos livros 6,02 elevado a 23. Também. Aqui é para facilitar a conta, fica só o 6. Ó. Então, 1 dúzia, em aulas anteriores de massas atômicas, eu falo que era 12. Continua sendo 12. Né? 1 quilômetro, isso tem 1000 metros. E 1 mol de cálcio, 1 mol de caneta, 1 mol de J, 1 mol de computador, sempre vai ter o mesmo valor de substâncias aqui. Ó. 1 mol de caneta vai ter 6 vezes 10 a 23 caneta. 1 mol de cálcio vai ter 6 vezes 10 a 23 cálcio. Entendeu? Que essa quantidade ela é fixa para qualquer substância. Não importa quem seja. 1 dúzia não importa de que seja. Mas 1 dúzia daquilo vai ser sempre 12. 1 mol de qualquer molécula sempre vai ter o mesmo valor que a constante de Avogadro. 6 vezes 10 a 23. Então, são esses valores que nós temos que ir guardando aí, fazendo favor, tá? Então, ó, 5 é o coeficiente que está aqui, 5. E o que está na frente, colocando de corzinho diferente.
E o que está na frente é a quantidade correspondente para 1 mol. Mas eu tenho quantos mol? 5. Cheguei na água. Quantos mol? 2. 2. Está se tratando de moléculas, né? Moléculas e moléculas. Então, quanto que é 1 mol da molécula da água? Quanto que vale 1 mol da molécula da água, gente? 6 vezes 10 a 23. 5 mol, 6 vezes 10 a 23. Vamos multiplicar, vai dar 30. 2 mols, mas só que cada mol da molécula é 6 vezes 10 a 23. Tá vendo? Eu coloquei o mesmo valor lá e cá, porque se trata de moléculas e moléculas. Agora, esses números vermelhos, Jota, é o coeficiente que vai na proporção. Se 1 mol tem esse valor, e 2, dobra. 1 mol tem esse valor, e 5. 5 vezes. Vamos nós. Mas quanto que ele me deu de dados no exercício? 3 vezes 10 a 24 moléculas de O2. Aí eu venho para cá e coloco, ó, 3 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Beleza? E aqui vai ter quanto? X. Então, nós montamos a regra de 3 para resolver agora. A linha de cima, que é a primeira nossa, ela sempre sai com base nos coeficientes da equação e a quantidade para 1 mol de qualquer substância, se é volume, se é massa ou se é moléculas. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 6 é 12. Vezes 10 elevado a 23. Vezes quem? X. Eu estou multiplicando esses aqui, ó. Que é igual 5 vezes 6. Ó, estou multiplicando esses dois agora aqui, ó. 5 vezes 6 é 30. E 30 vezes 3, lá na frente? Vai dar quanto? 90. Vezes 10 elevado. 23 com mais 24 dá quanto? Porque conserva a base e somos expoente, que é a multiplicação de potência de mesma base. 10 a 23 e 10 a 24 é multiplicação, conserva a base e somos expoente. Dá 40 e 47, né? 23 com mais 24 dá 47, ó. O que você vai fazer agora? Vou isolar o X. Deixa eu baixar aqui para mostrar a parte do quadro embaixo. Ó, X é igual 90, deixa a notação científica para o final, dividido por 12 vezes 10 elevado a 23. Pega a calculadora e divide 90 por 12. Vamos pegar aí a calculadora e fazer essa operação. Estou pegando 90 dividido por 12, 7,5. Então, deu 7,5 vezes 10. Divisão de potência. Subtrai os expoentes. 47 menos 23 vai dar 24. Olha a resposta aí na frente. De vermelho. E aqui é o quê? Moléculas. Moléculas de quem? Esse cara aqui, O2. Não, é de... Foi trocado. Vira o erro? Vira onde está o erro? Não, né? Mas vamos corrigir aqui. Porque eu joguei o valor aqui, ó. Eu joguei esse valor aqui de baixo. E esse valor aqui é de quem? De O2. Ele tem que estar aqui, ó. E eu joguei para lá. Perdão, né? Ainda bem que vocês nem viram, né? E aqui, aqui eu tenho 3 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Tá? 24 moléculas. E o X vai estar para lá, ó. O X vai estar do lado de lá. E antes eu tinha invertido. Tá ok? Então, corrigindo. 5 vezes 6 é 30. Então, vai ser 30x.
30 vezes 10 elevado a 23 vezes x. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 6, 36 vezes 10. 24 com mais 23 vai dar o quê? 47. 47. Ok, até aí tá ok. Agora sim, estamos no caminho certo. Eu tinha invertido, né? X é igual a 36 vezes 10 elevado a 47, dividido por esse aqui que está multiplicando. 30 vezes 10 elevado a 23. Pega a calculadora, 36 por 30. 36 dividido por 30. 1,2. 1,2 vezes 10. 47 subtrai 23, 24. Aí sim, chegamos lá. Porque a pergunta foi, quantas moléculas de água? E aqui está a resposta da quantidade de moléculas de água. 1,2 vezes 10 elevado a 24. Essa é a resposta do problema. Porque ele pediu quantas moléculas de água. Achando. A partir da quantidade de oxigênio fornecida. 3 vezes 10 a 24 moléculas. Está aqui. De oxigênio. Está aqui embaixo. Fez o X da questão, cruzado, deu aquilo lá que é a quantidade encontrada. Então, assim, só ter essa atenção, né? Na hora que você vai montar a primeira linha que envolve os coeficientes para a quantidade de mol. 1 mol de qualquer substância vai ter o mesmo valor em litros, né? E o mesmo valor também de moléculas. Da seguinte maneira que eu quero deixar para vocês aqui, ó. 1 mol, vamos pegar aqui a substância, por exemplo, oxigênio. Tem massa 16 vezes 2. Qual que é a massa do oxigênio? 32. Qual que é a massa dele lá na tabela periódica, se você for analisar? 16. E 16 vezes 2, você vai achar quanto? 32. Está a par 1 mol de moléculas. Se 1 mol de massa é 32, e 1 mol de moléculas que não muda, ó, 6,02, ou 6 vezes 10 a 23, se tratando aqui de moléculas, pode ser íons, átomos, tá? E de volume, quanto que vale 1 mol de volume? Olha aí, tudo isso está para 1 mol. Claro que aqui eu peguei como referência o oxigênio. Então, muda a substância, muda a massa, ok? Muda a substância, muda a massa da substância. Mas a quantidade de 1 mol dessas substâncias tem o mesmo valor de moléculas e o mesmo valor em volume, 22,4 litros. Isso medido na CNTP. Porque aí eu considero a temperatura e pressão 1 atm, e a temperatura, no caso aqui, ela corresponde a 0 graus Celsius, para considerar aquele volume lá, você sabe disso. E se não for aquele volume, é ambiente. Aí 25, 27, e lá muda, vai para 24,5 naquele primeiro exercício feito. Então, anotem essa relação, porque você sempre vai ter essas quantidades a serem usadas quando se tratar de moléculas. Quando tratar de volume, a quantidade não muda. Muda a massa e a substância. Por exemplo, mais uma aqui, ó. 1 mol de água. 1 mol de água. Quantas gramas? 18, você já sabe de cabeça. Quanto que é o oxigênio? 16. Quanto que é o hidrogênio? 1. Só que é 1 vezes 2. Dá 2. 2 mais 16, 18. Daqui para frente, tudo igual. Ó, tudo igual. Olha lá. Porque a quantidade sempre lá está para 1 mol. Ó. E a massa aqui, você viu que eu disse que a massa, ela é diferente, como também as substâncias são diferentes.
Não importa, mas a dúzia dos químicos, ela sempre será a mesma. Tá? 12 canetinha, eu vou ter 12 canetinha. 12 flanelinha. 12 flanelinha, sujinha de apagar, né? 12 ripinha, 12 ripinha. Então, as substâncias estão sendo o quê? Diferentes. Os objetos estão sendo diferentes. Mas, e se tratar de um mol dessas substâncias aqui diferentes? Elas terão a mesma quantidade de moléculas e a mesma quantidade de volume. Certo? Ficou claro isso aí, pessoal? Ficou. Ah, sim. Então, por hoje está ok, tá? 50 minutos de aulas. Eu acho que já deu para a gente fazer esses 2 exercícios. Expliquei dentro dos exercícios para vocês verem possibilidades de resolver, né? Mas se quiserem, a gente faz mais um aqui e finaliza a aula. O que é que vocês acham? Ou tá ok? E se tiver dúvida, eu gostaria que perguntasse. Tipo assim, professor, eu não entendi. Explica aí de novo essa relação, porque é importante ela. É importante. Isso aqui, ó, eu estou fechando a correção de exercício, né? Mas deixando para vocês informações sempre durante, para não esquecerem de relacionar mol com massa, né? Mol com moléculas, mol com volume. Depois, massa com moléculas, massa com volume. Depois, moléculas com volume. Ou moléculas com moléculas. Por isso que tem as relações lá nos exercícios. São muitas, né? Relações que a gente, às vezes, tem que passar por elas. Tudo pizza? Ok. Tchau, tchau, então, né? Qualquer coisa, estou por lá e por aqui. Deixe recadinho, reveja a aula, que depois eu tiro dúvidas com vocês em outros momentos, tá? Que a aula seguinte, os blocos seguintes de conteúdos, que nós vamos trabalhar a pureza, rendimento da reação, reagente limitante, reagente em excesso, as próximas aulas, elas vão fechar esse bloco final do 4º trimestre nosso. Tranquilo? Uma paz. Até a próxima.